A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a 33. Naquele tempo, depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. O texto de hoje, escolhido porque nós temos uma festa litúrgica. É a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Há poucos dias nós refletíamos sobre a dedicação da Basílica de São João de Latrão, que foi a primeira igreja, palácio de Roma, da família Fausto, e Constantino adquiriu e fez com que fosse ali a residência papal, e também a primeira basílica, igreja mãe de todas as igrejas católicas no mundo. E hoje nós estamos justamente dedicando mais 2 basílicas de Roma, a de São Pedro, que é no Vaticano, e a de São Paulo, que é fora dos muros. Essa basílica de São Pedro foi também Constantino que erigiu sobre o túmulo do apóstolo Pedro, e consagrada pelo Papa Silvestre na época. Ela é dedicada justamente ao glorioso mártir São Pedro, e é uma construção mais antiga, né? Porque foi depois ela sofreu muitas modificações, e em 1626 o Papa Urbano VIII novamente consagrou esta igreja, de forma que a Basílica de São Paulo
foi reconsagrada em 1854, depois de ter reconstruída devido ao incêndio que abalou suas estruturas. Mas o que é que a gente pode tirar assim de mensagem dessa festa de duas igrejas? Alguém pode perguntar, por que é que celebra então duas basílicas? Bem, o sentido é muito importante, é que os dois apóstolos, Pedro e Paulo, eles apresentam para nós, eles representam, as duas colunas da Igreja Católica de Cristo. A gente pode entender no que eu vou dizer agora, que na festa de hoje, quando a gente vai celebrar a missa, a gente vai rezar o prefácio, que é um hino que se inicia a oração eucarística, e diz assim: Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. É justamente isso que eu queria dizer. Geralmente o sacramento é um sinal visível, e a igreja católica, que somos nós, ela é um sacramento de Deus no mundo, porque cada sacramento significa algo. A igreja, ela é um sinal visível de unidade e de apostolicidade. Por isso que é também um sacramento. Nós conhecemos os 7 sacramentos: batismo, confirmação, Eucaristia, matrimônio, ordem, unção dos enfermos, confissão. Mas, por exemplo, o mundo é um sacramento que é um sinal visível da criação de Deus, E assim a gente vai. A palavra, a Bíblia é um sacramento, Deus falou, então a gente tem na escrita esse sinal visível. E assim as igrejas também. Portanto, é muito importante a gente refletir desta maneira, E também tirar as lições. É fundamental que cada um de nós também transforme o seu templo, que é a sua vida, que é a sua pessoa, a sua família. E cada um deve ser o nome do novo templo de Deus, que é a igreja. E esse desejo de Cristo, ele quis, pois ele mesmo se apresentou como templo vivo e verdadeiro. Cabe a nós nos perguntar também como é que nós desejamos ser templos de Deus. Rezemos. Guardai, Senhor, a vossa igreja sob a proteção dos apóstolos São Pedro e São Paulo, dos quais ela recebeu o primeiro anúncio do Evangelho. Por sua intercessão, vosso povo obtém aumento de graça celeste até o fim dos tempos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a 33. Então eu queria aproveitar esse final para convidar a vocês que estão me ouvindo, podem me procurar, porque o ano que entra é ano santo. A igreja celebra 2025 anos da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos visitar as 4 basílicas de Roma. E vamos estar no túmulo de São Pedro, na Basílica de São Pedro. Vamos visitar as 4 basílicas, além de outros lugares santos. Comigo, eu estarei presente em todos os momentos, vocês caminharão. Somos os peregrinos da esperança. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.